bem? Hoje nós vamos falar sobre o nosso último hormônio, vamos falar sobre ácido abscísico na nossa aula 22 e comentar um pouquinho da importância desse hormônio para a fisiologia das plantas. Bem, a gente já falou de ácido abscísico em outro momento, né, quando a gente falou de fechamento dos estômatos, então esse nome já nos é familiar. Apesar de ter esse nome ácido abscísico, ele não tem muita relação direta com a abscisão, com a perda de órgãos. Mas nós vamos ver alguns papéis bem importantes da presença desse hormônio no controle dos estômatos, né, e na prevenção da viviparidade e outros processos fisiológicos importantes. Então, o objetivo dessa aula de hoje é nós entendermos o que é o ácido abscísico, como ele funciona na planta e que processos fisiológicos eles estão envolvidos. Bem, o ácido abscísico ele foi isolado de frutos maduros que provocavam abscisão, daí o nome então chamado de abscisina. E na década de 60 se observou que existia um composto que causava dormência tanto em semente quanto em gemas. A esse composto foi dado o nome de dormina. E depois, mais no final da década de 60, viu-se então que dormina e abscisina eram o mesmo composto. E aí deram então o nome de ácido abscísico, e aí a abreviatura como ABA. Então, o ácido abscísico está aqui a estrutura química dele, né? Ele é um sesquiterpeno, é um composto da rota do ácido mevalônico que a gente viu lá na aula de metabólitos secundários. Ele é transportado via xilema e via floema, então a gente pode encontrar ácido abscísico nos dois feixes vasculares. Da raiz para a folha em estresse hídrico, né? Então quando a planta está passando por estresse, a raiz produz ácido abscísico, que é transportado até as folhas via xilema e levando então à indução do fechamento dos estômatos. Normalmente, todas as células maduras apresentam ácido abscísico, tanto em folhas quanto em sementes, a ocorrência, então, de ácido abscísico presente nessas células. Bem, os mutantes deficientes de ácido abscísico, né, ou insensíveis a ácido abscísico, como a gente já viu que os mutantes são sempre importantes para os estudos do funcionamento dos hormônios, né, como eles agem dentro do corpo da planta, eles têm alguns fenômenos interessantes, como o caso da viviparidade, onde as sementes germinam dentro do próprio fruto, mostrando que, de fato, o ácido abscísico tem um papel importante na indução da dormência e em prevenir a germinação precoce. A ausência, então, de dormência, aquelas plantas e sementes que apresentam dormência, não ficam dormentes quando não produzem ou são insensíveis ao ácido abscísico. E a planta tem uma susceptibilidade grande a estresse hídrico, uma vez que o ácido abscísico tem um papel importante na prevenção à perda de água, né, causado pelo fechamento dos estômatos, e aí os sintomas de murcha, característico de plantas que não respondem a esse hormônio. Bem, o ácido abscísico é a única forma ativa natural, né, como a gente já comentou, que é a partir do ácido mevalônico, lá dos compostos secundários. Tem uma via indireta produzida a partir dos carotenoides, os ácidos abscísicos, que são produzidos tanto nos pastídeos quanto no citoplasma. Ele é inativado dentro da célula, seja pela degradação ou seja pela glicosilação, e levando então a uma redução do nível dentro da célula das concentrações de ácido abscísico. Bem, o mecanismo de ação do ácido abscísico a gente pode ter alguns caminhos, né? O que induz a elevação da concentração endógena de ácido abscísico é o estágio específico de desenvolvimento em que essa planta se encontra ou os estímulos ambientais em que ela está sendo exposta. O ácido abscísico, então, ele aumenta a sua concentração endógena, levando, ou seja, a percepção do sinal lá nos receptores das células que estão recebendo esse hormônio. Eu posso ter dois tipos de resposta, uma resposta extremamente rápida e uma resposta mais lenta. A resposta rápida está ligada diretamente aos fluxos de íons, que lá nos estômatos levam, então, ao fechamento do ostíolo, evitando a perda de água, causada pela perda de água maior do que a reposição. E uma resposta mais lenta é então a expressão de genes que levam à tolerância à dessecação, ao desenvolvimento das sementes, que acontece durante o processo de formação das sementes. Então o ácido abscísico tem um papel importante em vários estágios de desenvolvimento da planta e pode ter respostas tão rápidas quanto respostas lentas, envolvendo inclusive expressões gênicas. Lá que a gente falou lá no início do curso sobre fechamento dos estômatos, né, o ácido abscísico estava aqui, ó. Exatamente ligando no seu receptor de membrana, levando a ativação dos canais de efluxo de potássio, inibindo os canais de influxo de potássio, ativando os canais de ânions e ativando os canais de efluxo de potássio, levando então ao murchamento da célula guarda e o fechamento do poro estomático. Então o ácido abscísico tem um papel importante nessa regulação da perda de água, porque é ele que regula muito precisamente a abertura dos estômatos.
Então, essa proteção do estresse hídrico intermediado pelo ácido abscísico, essa percepção ela acontece no sistema radicular, aonde de fato é o primeiro órgão que detecta que está entrando menos água do que está sendo perdido, né? Os sinais então chegam até na folha, transportado via xilema, que leva então ao fechamento dos estômagos, causando o efluxo de potássio dentro da célula guarda, diminuindo a turgescência e os poros estomáticos se fechando. E o ácido abscísico, então, aumenta a sensibilidade ao ácido abscísico, ou seja, as raízes são mais sensíveis no seu desenvolvimento do que no caule, né, mostrando que de fato a região onde ele é produzido, no caso das raízes, transportado para a parte aérea, tem uma sensibilidade maior ao ácido abscísico em doses maiores do que no caule. Aqui só ilustrando de novo a questão da perda da turgescência da célula guarda. Quando o potássio entra, né, a célula fica túrgida, o poro se abre. Quando o potássio sai, ativado principalmente pelo ácido abscísico, juntamente com o ânion, que nesse caso é o clório e o malato, os poros se fecham por perda da turgescência da célula guarda. E tem uma relação muito curiosa, né, dos conteúdos de ácido abscísico. Se nós analisarmos esse gráfico, aqui o que a gente observa aqui, nós temos o tempo ao longo do dia, né, então tem vários dias, 0, 2, 4, 6, 8 dias, e aqui nós temos a resistência estomática, que é a curva mais escura, negra, e a curva vermelha, o conteúdo de ácido abscísico. Então, essa planta, nessa linha aqui tracejada, ela foi mantida sem água, né? Então, ela foi retirada a água, o que acontece? A resistência estomática aumenta, assim como o conteúdo de ácido abscísico também aumenta. Na segunda linha tracejada, esse momento aqui, houve então a volta da rega, ela foi fornecido água para a planta de novo. O que aconteceu? O conteúdo de ácido abscísico diminui na seiva da planta, assim como a resistência estomática também diminui, né? O potencial hídrico, enfim, fica mais negativo, depois fica menos negativo quando volta a fornecer água para a plantinha. Isso né, claro que isso vai acontecer, já que é a restrição hídrica, e as respostas intermediadas pelo ácido abscísico levando uma maior resistência estomática. Se a resistência estomática está grande, significa que os poros estão fechados, né? Se tem alto conteúdo de ácido abscísico, então induzindo esse fechamento do poro estomático. E um outro fenômeno muito interessante intermediado pelo ácido abscísico é a indução da dormência, né? Então, tanto em sementes quanto em gemas, esse processo de dormência é induzido exatamente pela presença do ácido abscísico. Então, é um mecanismo, além do mecanismo de tolerância à dessecação em sementes, então no processo de formação das sementes, na etapa final de maturação, há então uma perda grande de água. Essa perda de água e a tolerância dessa célula de dessecação também tem o papel do ácido abscísico nesse processo. Além de ativar a síntese de proteínas leias, que são proteínas que protegem essas sementes quanto a esse reduzido conteúdo de água que elas vão ser submetidas, e evitar principalmente a viviparidade, que é exatamente isso aqui, né? As sementinhas germinando dentro do próprio fruto. Então, o ácido abscísico previne com que essa semente germine dentro do próprio fruto, que do ponto de vista ecológico é um desastre, né? Todos os irmãozinhos vão germinar ao mesmo tempo, no mesmo lugar, e diminuindo ou reduzindo, anulando praticamente a possibilidade de sobrevivência desses indivíduos, né? Então, além disso, ele inibe a síntese alfa-amilase, que é então a proteína principal da degradação do amido, que em caso de sementes dificulta muito o fornecimento de energia para o embrião, e o embriãozinho não volta a crescer, porque o ácido abscísico retém, né, dificulta a síntese dessa proteína importante para resgatar a reserva. Então, em regiões temperadas, em dias curtos, né, à medida que as horas do dia vão diminuindo e a temperatura também, há um aumento da síntese de ácido abscísico que causa a dormência das gemas. E essas árvores vão permanecer dormentes durante o período considerado desfavorável, né, onde a temperatura está baixa e a quantidade de horas do dia também, até voltar às condições adequadas, o nível de ácido abscísico diminuir e as gemas voltarem novamente a crescer. E por fim, o ácido abscísico, então, está envolvido na senescência, no envelhecimento de órgãos, não diretamente, mas de forma mais indireta. Então, ele estimula a síntese do hormônio etileno, né, que é aquele hormônio gasoso que nós já vimos, que é importante, então, o indutor da abscisão e da senescência de órgãos. Então, o efeito é mais indireto, né? Em folhas jovens, eu encontro altas concentrações de ácido abscísico, então a folha está aqui jovem, bonitinha, não está entrando em senescência nem em abscisão, mesmo assim eu encontro altas concentrações de ácido abscísico.
e síntese de inibidores de senescência. Então, o efeito do ácido abscísico na senescência está relacionado aqui, ó, à produção de etileno induzida por ele, ou em situação de estresse, ou em situação de injúria, ou em situação de patógenos, né? Ou simplesmente as condições estão desfavoráveis, esse órgão vai ser perdido, induzido pelo ácido abscísico, não diretamente, e sim pela síntese do etileno, que de fato é o grande responsável pela queda desses órgãos. Okay? Então, em caso de injúria ou herbivoria, aumenta a concentração de ácido abscísico, aumenta a expressão de genes inibidores de proteinases, que são muito interessantes porque esses genes inibidores de proteinases, eles vão produzir então compostos que vão inibir com que as proteases ou proteinases do inseto que está ingerindo essa planta funcionem. E assim o inseto acaba morrendo de fome, porque ele não consegue degradar as proteínas que eles consomem do tecido vegetal. Então, isso é uma defesa muito interessante, intermediada também pelo ácido abscísico quando a planta está passando por algum processo de herbivoria. Muito bem, então o ácido abscísico de fato não tem uma relação direta com a abscisão, mas está muito relacionado à questão de evitar a viviparidade, da tolerância da planta à dessecação, né, já que viver no ambiente terrestre oferece vários desafios, não só para os animais, mas para as plantas também, e o ácido abscísico tem um papel importante na prevenção da perda de água em ambientes terrestres, ok? Bem, espero que vocês tenham gostado aí, né, de finalizarmos os temas de hormônios vegetais, embora nós vamos estar falando dele aí em outras aulas, né, são temas que não estão totalmente isolados, eles interagem entre si e que a gente possa então estar desfrutando aí ao máximo de conhecermos mais uma dessas etapas do crescimento e desenvolvimento de plantas. Até a próxima aula!